Oi, pessoal. Edi Marcel aqui. Edi Marcel, Active Training and Coaching, City Planning. Bem, dando seguimento à série de vídeos sobre o treinamento precoce, a especialização precoce, venho falar sobre a importância do esporte na vida das crianças e dos jovens. Voltando à colocação à especialização precoce dentro do esporte, é muito importante notar a ação, a interferência e a responsabilidade do professor. Importante que o professor tenha a sua metodologia voltada para a formação esportiva, né? Ele deve usar todas as bases científicas da área esportiva, né? Antigamente existia muito empirismo, não é? E até acontece por parte de alguns, que não é demérito algum, não é? Pela experiência que alguns ex-esportistas tinham ao transmitir a evolução do treino, a colocação para jovens atletas. Mas é muito importante que essa experiência seja aliada à ciência, porque essa consciência do respeito por esses pressupostos teóricos, que são as bases da atividade motora, né? E temos que ter em mente que nem todos os atletas que passam por sua tutela, digamos assim, enquanto treinadores e preparadores físicos, eles irão se tornar atletas de alto rendimento. Porém, eles podem se tornar, sim, grandes esportistas. Importante que nós, como professores, tenhamos em mente que todas as crianças e os atletas que se colocam dentro do esporte, que elas tenham o direito de não ser campeãs. Essa pressão absurda que é colocada nas crianças, em idade muito, muito jovem, às vezes, não é por maldade, é por falta de conhecimento da importância do desenvolvimento natural do ser humano. Às vezes as pessoas se deixam levar pela ganância da vitória, né? Vencer é muito bom, lógico que é, muito bom. Gostoso levantar troféu, é gostoso dar a volta olímpica, é gostoso ser aplaudido pela torcida, pelos seus pais, amigos, sempre é bom. Só que uma coisa que há que se ter sempre em mente é que as crianças não são adultos em miniatura. Eles estão sendo criados e desenvolvidos para serem grandes adultos. Grandes adultos não no sentido da estatura, ou da força, ou da musculatura, e sim pessoas que saibam lidar com o seu dia a dia dentro do esporte e também fora dele, né? Existem diferenças muito grandes, diferenças cognitivas, diferenças psicológicas, diferenças físicas muito notáveis e fisiológicas que devem ser levadas em consideração. Por exemplo, as cognitivas. O atleta, é importante que ele entenda a estratégia do jogo, e isso vai sendo adquirido durante o tempo. Isso não acontece de um dia para o outro. Você não vai colocar para o atleta: a estratégia do jogo é tal, e ele vai pegar de primeiro. Isso faz parte do aprendizado. Existem os motivos psicológicos, por exemplo, o atleta tem um motivo para aquela prática. Por que ele pratica? É porque ele gosta? Se for porque ele gosta da modalidade, muito melhor será o rendimento dele. Ele vai se colocar ali, vai se dedicar ali, vai viver aquilo com muito mais intensidade, né? Com relação às condições físicas, é natural que ocorram essas adaptações. E essas adaptações, é importante que sejam gradativas, né? Dada a falta de maturação física do atleta. Bem, existem também os fatores fisiológicos, que é a relação dessa resposta que o corpo vai dar ao estímulo que nelas são aplicados, aos estímulos que nelas são aplicados. Então, não adianta você querer colocar um atleta jovem, uma criança de 10, 12 anos, para fazer exercícios de alta intensidade. O rendimento dela simplesmente não vai acontecer e você ainda corre o risco de lesionar, né? Porque os valores do esporte, eles têm que estar bastante claros para o profissional que trabalha com crianças e jovens. Por que dessa participação?
É muito importante essa sociabilização, porque no esporte, eu vou tomar como exemplo, sempre o futebol. É uma sociabilização, porque existe uma bola para 11 atletas de cada equipe. 11 atletas dentro de campo, fora aqueles que estão no banco de reservas e fazem parte do grupo de atletas que estão ali em alguma disputa, sendo esse o caso. O treinamento é um outro valor importante, ele causa melhoria. Só que esse treinamento é importante sempre que leve em consideração a capacitação do atleta, do jovem atleta. Essa capacitação ocorre gradativamente. Nós temos como professores, pais, eu também sou pai, levar isso sempre em consideração. Não se deve forçar algo até o ponto de quebra. Não resolve, né? E quando chega-se ao ponto de você ter um atleta que está confortável com a sociabilização, já adaptado aos treinamentos, esse atleta pode estar apto a uma competição. E aí, vencer na competição, como exemplo, o futebol, você nunca vence sozinho. Você depende de todos os seus companheiros dentro de campo. E o adversário do outro lado, é importante que se tenha em mente, eles querem a mesma coisa. Tendo sempre com muita clareza, colocar para os atletas com o mais jovens possível, que aqueles atletas que estão do outro lado do campo, eles são os seus adversários, não seus inimigos. Adversários. Portanto, a posição e a atitude do treinador, do preparador físico, dos pais, deve ser uma atitude sempre que tenha uma coisa sobre a qual poucos falam: amor. Amor significa respeito, significa dignidade, significa lealdade, mesmo numa jogada mais dura. Nós sabemos que faz parte o corpo a corpo num esporte como o futebol. O contato físico é inevitável. Muitas vezes, numa disputa de bola, alguém se machuca. Porém, é parte da atividade física. Temos que tomar cuidado para evitar incitar os nossos atletas, os nossos alunos, a serem violentos. Existe uma grande diferença entre vigor e violência dentro do esporte. Ser vigoroso é importante, lógico, você está ali numa disputa. Você foi preparado para isso. E o preparado deve ter sempre em consideração psicologicamente, fisicamente, taticamente, e não preparado para brigar. Certo? Então, vamos levar isso, enquanto profissionais principalmente, como algo muito importante a nós colocarmos para os nossos atletas. Com relação à duração de treino para os atletas, dessa maneira responsável, né? A duração ela deve ter sempre uma limitação que tem que ser mandatória. Importante que planejemos os nossos treinamentos, o tempo, a duração, essa periodização dessa aplicação de forma bastante responsável. Crianças e jovens, eles têm sempre que ter limites para a execução de movimentos. Ou você pode chegar num risco de machucar o atleta. Bom, então crianças e jovens, você tem, por exemplo, várias considerações que acha-se em livros facilmente. Por exemplo, até atletas de idade menor de 10 anos, o treino não deve durar mais do que 1 hora e nem exceder 3 a 4 dias na semana. Para jovens de 10 a 14 anos, cada treinamento não deve exceder 1h30 de treinamento. O ideal seria 4 a 5 dias por semana. Lógico, no esporte de alto nível, sabemos que é importante treinar um pouco mais. Esses valores, esses limites, podem ser levados um pouco adiante. Porém, quanto mais jovem um atleta, menos devemos treinar. O quesito tempo. Já os atletas acima de 15 anos, eles suportam uma carga de treinamento de 2 horas, imaginando algo em torno de 5 a 6 dias por semana, o que não há problema. Uma importantíssima consideração é, por exemplo, o futebol de alto nível no qual eu trabalho.
O futebol de alto nível, existem considerações tais quais treinar em 2 períodos. Treina-se pela manhã e treina-se à tarde. Se eu estou treinando pela manhã e depois outro período à tarde, eu tenho que levar em consideração que as 2 sessões de treinamento não podem ter 1 hora e meia. Porque você vai causar um desgaste extremo nos seus atletas que vai impedir ou prejudicar a supercompensação para os próximos treinamentos. Nós, enquanto profissionais responsáveis pelo desenvolvimento de atletas, temos que ter os princípios de treinamento sempre na mão. Temos que ter isso bem claro em nossa mente a todo momento. Neste caso, o princípio da interdependência deve ser levado como principal, imaginando que esses atletas já estejam sob sua responsabilidade, já estejam trabalhando no clube, treinando no clube. O princípio da interdependência vai ser abordado em um próximo vídeo. Nós vamos voltar nesse assunto, né? Os treinadores e pais, principalmente os treinadores que estão ali no dia a dia, treinadores, quando digo treinadores, considerem-se os profissionais responsáveis, preparadores físicos e todos os outros envolvidos no processo de desenvolvimento do atleta. É muito importante que tenham o bom senso de avaliar se esse atleta, que vai ser colocado numa condição de competição, de disputa, que esse atleta tenha aptidão para isso, né? Porque quanto mais jovem é entrando em competição, mais cedo ele vai encarar as pressões com relação ao resultado. Essas pressões com relação ao resultado, elas causam um estresse. E esse estresse, muitas vezes, é desnecessário. A pressão competitiva, ela acontece. E ela pode prejudicar o desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico e a maneira desenvolvimentista como nós devemos olhar para esse atleta. Isso é sim obrigação nossa. Enquanto fomentadores do esporte, nós temos ao mesmo tempo responsabilidade para que esse atleta se desenvolva bem, para que ele chegue em um dado ponto de sua carreira, onde se torne um atleta profissional de alto rendimento ou não. Porém, a responsabilidade não deixa de fazer parte do nosso escopo de trabalho. A competitividade excessiva, ela aumenta inclusive, enquanto aumenta o estresse, aumenta inclusive o risco da agressividade nos jovens. Então, a nossa colocação enquanto profissionais deve ser de maneira a que o atleta veja que é importante sim a competição, porém que não todos os meios devem ser levados em consideração, custe o que custar. Não é bem assim, né? No esporte adulto de alto rendimento é uma outra conversa. Aí podemos até fazer um vídeo com relação ao esporte de alto nível. Já para adultos, esporte de alto rendimento para jovens faz parte do desenvolvimento do atleta profissional adulto. Então, são duas coisas que caminham paralelamente, porém, a formação do atleta adulto vai depender de como ele foi formado. Uma coisa depende da outra, sim, e pode ser levada em consideração no futuro. Portanto, é aí que vem a importância do desenvolvimento responsável. Como esse desenvolvimento é importante que seja feito de forma paliativa, isso é muito importante para um desenvolvimento saudável. Existem momentos na vida de maior desenvolvimento, menor desenvolvimento, dado principalmente a produção hormonal, a maturação, que ela ocorre muitas vezes de forma um pouco mais precoce, um pouco mais tardia. Então, cada atleta é importante que você leve em consideração que ele é um indivíduo, né? Apesar de estar dentro de um grupo, ele é um indivíduo. Bem, existem algumas colocações, alguns estudos feitos, por exemplo,
o início, porque existe uma grande diferenciação, nós temos o início do esporte, a especialização no esporte e o alto rendimento no esporte. Existem algumas idades que são preconizadas, pois foram feitos estudos, levantamentos de dados com relação a isso. Então nós temos, por exemplo, eu vou ler aqui porque facilita. O início de uma prática esportiva é de 4 a 11 anos de idade, sendo considerada a mais cedo a natação, que normalmente começa aos 4 anos de idade, né? Nós temos o período de especialização, onde se começam a colocar os detalhes para formarmos um atleta de alto rendimento. Quando disse especialização neste caso, não é especialização extrema de esperar que o atleta renda tal qual um adulto. Essa especialização, esse período de especialização onde o atleta vai desenvolver o refinamento técnico, tático, conhecimento estratégico, isso começa aos 12 anos de idade na média e se segue pelo menos até os 18. Acontece muito na ginástica olímpica e na ginástica rítmica, uma especialização que ocorre mais cedo, entre 10 e 12 anos de idade. Tirando essa, os outros esportes levam mais tempo para que essa especialização ocorra. E o alto rendimento, ele costuma começar aos 15, também no caso da ginástica rítmica e olímpica, e vai até os 28 anos de idade na média. Ou seja, é muito tempo no qual o atleta pode desenvolver e chegar cada vez mais de um refinamento técnico, tático, conhecimento estratégico, e ele vai ter o alto rendimento em torno de 28, 27 anos, que acontece no caso do voleibol e do futebol de campo normalmente. Um grande exemplo da importância do conhecer vários esportes, de apresentar para os atletas e alunos vários esportes, é o tenista alemão Boris Becker. Ele teve o início do contato dele com o tênis, começou aos 5 anos de idade. Porém, não era treinamento, era só conhecimento da modalidade. Logicamente, ele demonstrou interesse e os pais dele mantiveram o Boris Becker trabalhando no sentido de se tornar um atleta de alto rendimento. Então, o treinamento dele começou aos 9 anos de idade. A sua especialização dentro do esporte tênis começou aos 14 anos. Ou seja, o começo foi aos 14 anos, levando vários anos, lógico, para se tornar o atleta de alto rendimento, conhecido mundialmente, ganhador de vários torneios de Grand Slam. Porém, tem um outro detalhe que muita gente talvez desconheça. Ele também praticava futebol, esqui e atletismo. Portanto, essa é a importância do apresentar, do conhecimento, que desenvolva maior acervo motor, porque está relacionado a movimentos inerentes a outras modalidades esportivas. Isso é muito importante, né? Porque nós, treinadores, preparadores físicos, temos que ter em mente sempre que os atletas, crianças e jovens, eles estão em constante transformação, pleno desenvolvimento. O trato diário dessa qualidade é a grande responsável pelo desenvolvimento motor, aliado ao desenvolvimento cognitivo, emocional, social. O profissional de educação física deve ter sempre conhecimento de outras áreas do conhecimento humano. Por exemplo, o trato interpessoal é de extrema importância, porque a forma como você trata o seu atleta é como ele vai tratar você, como ele vai tratar os companheiros de equipe, os árbitros, todos os outros que se relacionam por ali, dentro do ambiente e até fora dele. Então você, como professor, é exemplo. Eles vão se lembrar do que você fez muito depois de esquecerem o que você falou. Então, nós somos exemplo. Nós temos que envolver o atleta no processo de aprendizado no sentido seguinte:
você jamais deve abordar um atleta de forma sarcástica, de forma degradante. É importante que você o traga, logicamente, dentro do limite de conhecimento e desenvolvimento dele, você o traga para o seu lado, para que ele entenda que você sabe como ajudá-lo. E não é você dando explicações que faz isso. É você trazendo-o para o processo de aprendizado. Então, você vai dar explicações usando ferramentas dele mesmo. Como? Fazendo perguntas, fazendo uma correção dirigida, na qual ele acompanhe o seu raciocínio para a melhoria do desenvolvimento motor, para que ele entenda que o refinamento dele é que vai trazer melhores resultados. Nós temos que sempre apoiar e incentivar. Porém, o apoio e o incentivo, num momento de dificuldade do atleta, seja num treino, seja num jogo, ele é difícil de ter compreensão por parte do atleta. Acontece muitas vezes de atletas ficarem irritados. E nós temos que entender isso. Nós somos humanos. Porém, na nossa posição hierárquica como professores, nós temos que fazê-los entender que não é assim que se age. Porém, se nós brigarmos com o atleta, o ambiente se torna desgastado. Uma boa solução é você chamar o atleta e convidá-lo a sair do campo por um minuto e beber um gole d'água. Em seguida, você pode ir até ele. Tome uma água também. Converse com ele. Porque aí é muito importante que o atleta não se sinta diminuído na frente dos seus pares, dos seus companheiros de trabalho. Isso não quer dizer que você não vai ter uma conversa séria com ele. Porém, essa conversa séria, ela pode ser feita num baixo tom, sem irritação, porque a irritação provoca irritação. Nós, como adultos, é que temos que ter o controle de como vamos fazer para contornar essa situação. Então você deve sim ouvir e principalmente guiar o atleta. Tendo em mente sempre que esse atleta, muitas vezes, está longe da família. Você é o que representa a referência de adulto, de comportamento, de tratamento. Por isso, então, é que eles jamais esquecem do que você fez. Mesmo que esqueçam do tipo de treinamento que você deu para eles. Jamais esquecerão o tratamento que receberam. O tratamento interpessoal é que nos faz diferentes. E isso é uma escolha nossa. Então, você vai emprestar o seu conhecimento para o atleta. E isso cria respeito mútuo. E vai aumentando muito as oportunidades de melhoria. Então, pessoal, pense nisso, lembre sempre de que você, enquanto preparador físico, enquanto treinador, é você que carrega a decisão de colocar amor em tudo que faz. Amor no trato. Amor, não estou falando aqui de amor afetivo entre homem e mulher. É amor de amigo, é amor profissional. É amor em primeiro lugar naquilo que você faz. E aí você vai conseguir trilhar um caminho tranquilo, suave e muito forte. Poderoso no sentido de melhorar a vida das outras pessoas. Porque os seus atletas de hoje podem não se tornar atletas amanhã. Mas com certeza continuarão sendo pessoas. Então lembre-se, a forma como você se comunica é muito importante. Enquanto professores, temos uma ação muito grande na vida de quem comandamos. Então, pessoal, pensem nisso. 2 abraços do Edir Marcelo.